Bom, gente, então, mais uma videoaula. Vamos falar um pouco hoje sobre hidrodinâmica. Nós acabamos de estudar hidrostática, que tratava de compreender os fluidos, especificamente os líquidos, em equilíbrio. Para fazer aquele estudo lá, a gente fez algumas suposições simplificadoras. A principal delas é de que o líquido com o qual a gente está lidando é um líquido incompressível. Essa palavra já é bastante conhecida de vocês. E agora a gente vai tentar entender o comportamento dos fluidos em movimento. Hidrodinâmica, quem um dia tiver a coragem de estudar isso a fundo, vai descobrir que é uma das áreas da física ou da engenharia, onde ela é muito estudada, mais complexas. É uma das áreas que exigem um rigor matemático mais complexo, ok? Então, uma matemática muito profunda e muito complicada. Como a gente não tem essa matemática muito profunda e muito complicada, a gente estuda a hidrodinâmica em um nível bem básico, onde a gente faz algumas simplificações, mas simplificações muitas mesmo, e essas simplificações elas vão acabar por tornar os fenômenos com os quais a gente vai estar lidando, na verdade, os fenômenos não, desculpa, ela vai acabar tornando os princípios, as leis que a gente descobrir aqui, aplicáveis em situações bem restritas, situações bem específicas, mas que mesmo assim a gente vai conseguir encontrar fenômenos no cotidiano que podem ser explicados, pelo menos qualitativamente, por meio dessas leis que a gente vai descobrir aqui, certo? Pois bem, hidrodinâmica então trata dos fluidos em movimento. Como eu disse, a gente vai precisar fazer simplificações. As principais simplificações que nós vamos ter que fazer aqui são essas. A gente vai continuar considerando que os fluidos com os quais a gente lida são incompressíveis. Uma simplificação que agora é nova para vocês, o escoamento é não viscoso. Bom, primeiro de tudo, o que é viscosidade de um fluido? Olha essa figura, essa primeira figura aqui do lado esquerdo. Você está vendo que é uma esfera, ela está mergulhada dentro de um fluido, e esse fluido está fluindo, né, através do espaço, e ele passa por onde está a esfera. Perceba que aqui destacam-se linhas de fluido, ok? Essas linhas de fluido, elas em geral são produzidas em túneis de vento, com uns biquinhos de fumaça, né? Então é como se essas linhas fossem de fumaça, e elas são excelentes porque a gente consegue visualizar o caminho que o fluido está percorrendo. Pois bem, é como se fosse uma forma concreta da gente visualizar camadas de fluido, certo? Então, um fluido é viscoso quanto maior for o atrito entre uma camada de fluido e as camadas adjacentes. A viscosidade é uma medida do atrito, né, da resistência que uma camada de fluido tem para se deslocar em relação a uma camada adjacente, a uma camada vizinha. Pois bem, nos fluidos que nós vamos tratar no nosso curso aqui de hidrodinâmica, nós vamos considerar que eles não têm viscosidade nenhuma, ou seja, as camadas do fluido não atritam com suas camadas adjacentes e também não sofrem atrito com as paredes do duto por onde o fluido está fluindo. Ou seja, a água hipotética com a qual nós vamos trabalharmos aqui, se ela flui por dentro de uma mangueira, ela não sofre atrito com as paredes da mangueira, e as superfícies, as camadas de fluido de água nessa situação não vão atritar com as camadas adjacentes do fluido água hipotético com o qual nós vamos lidar em algumas situações. Outra simplificação é que o regime é permanente e estacionário. O que significa isso? Um regime é dito permanente e estacionário se eu observar um determinado ponto do fluido, por exemplo, esse ponto que eu acabei de marcar aqui,
Se eu ficar parado olhando para esse ponto do fluido e eu perceber que a velocidade com que o fluido passa por esse ponto é sempre a mesma. Perceba que eu não estou dizendo que a velocidade do fluido é igual nesse ponto e em demais outros pontos do fluido. Não é isso que eu estou dizendo. A velocidade do fluido nesse ponto pode muito bem ser diferente da velocidade do fluido nesse ponto, pode ser diferente da velocidade do fluido nesse ponto e por aí vai. O que eu estou dizendo é que neste ponto aqui, a velocidade não muda com o passar do tempo. É isso que significa um regime permanente, um regime estacionário. Consequentemente, uma consequência disso, o regime de escoamento ele vai ser laminar. Ou seja, é como se o fluido pudesse realmente ser dividido em lâminas e as partículas de fluido que percorrem uma determinada lâmina em um determinado ponto aqui, essas partículas elas jamais vão atravessar uma lâmina adjacente. Seria um fluido, seria um regime laminar. O contrário disso, de regime laminar, regime permanente ou estacionário, seria um regime turbulento, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Né? Quando a gente, por exemplo, vê a fumaça saindo da chaminé de alguma fábrica ou saindo do escapamento de um carro, o regime de fluxo ali, ele com certeza nem é permanente, estacionário, e nem é laminar, ele é turbulento. Você vê que tem cruzamento de filetes de fumaça com outros filetes de fumaça. Os filetes de fumaça, eles não se deslocam paralelamente uns aos outros. Certo? Então são essas as simplificações que nós iremos fazer ao longo do nosso estudo de hidrodinâmica.